Vamos lá, o que nós temos que falar em cada slide. Bem, neste slide aqui nós teríamos que chamar a atenção que o tabaco é um produto agrícola utilizado, é a segunda droga, é uma das drogas é uma das drogas recreativas mais populares do mundo e é utilizada há mais de um século. A indústria do tabaco, nós temos aqui as imagens do Marlboro e da Vila Rica. A indústria do tabaco movimenta cerca de 35 bilhões de dólares todos os anos ainda hoje, em que o Brasil é, na verdade, o segundo maior produtor de tabaco do mundo. Aqui nós podemos chamar a atenção rapidamente para as formas com que esse tabaco é preparado, que são através da colheita, da cura e da fermentação. No processo de cura é perdida a umidade da folha de tabaco e ela perde a sua coloração esverdeada. E na fermentação nós temos perda da amônia presente nela. Ocorre redução da concentração de amônia presente na folha. Os tipos de tabaco eles variam de acordo com a duração do processo de cura. O Virginia de cura leva 40 dias, leva 4 dias. O Burley, que é mais caro, leva 40, que é usado geralmente em cachimbo. E o Oriental, que é feito na Turquia, que geralmente é baseado no tabaco turco, ele é curado embaixo do sol. Aqui nós chamamos a atenção que na verdade interessa no tabaco é o seu princípio ativo, que é a nicotina C10H14N2. Ela é oticamente ativa, ou seja, esta aqui é a R-nicotina, esta aqui é a S-nicotina. A nicotina será um alcaloide, ela vai se comportar como uma base, e ela apresenta uma toxicidade aguda, o que justifica a manipulação dela na capela. Na verdade, a nicotina é uma toxicidade aguda. A nicotina é um dos poucos alcaloides que será líquido em temperatura ambiente. Isso que é interessante aqui nos dados físico-químicos. Aqui nós podemos chamar a atenção rapidamente, nós comentamos ali que a nicotina é eroticamente ativa. A nicotina estará presente em toda a planta do tabaco, mas principalmente nas suas folhas, na epiderme e na epiderme das suas folhas, especialmente nos tricomas, que são esses pequenos cílios que existem na folha de tabaco. E aqui nós olhamos lá a análise que vimos que a nicotina era opticamente ativa, então nós vamos perceber aqui que, olhando por um micrógrafo de luz polarizada, nós podemos perceber que este bolinho aqui é um forte candidato. Vamos ver que a luz aqui está sendo altamente polarizada em vários sentidos diferentes e que isto é um forte candidato a ser a nicotina na folha de tabaco. A nicotina pode ser muito, apesar da nicotina compor o princípio ativo do tabaco, ela também pode ser utilizada na chamada terapia de reposição de nicotina, que auxilia milhões de pessoas todos os anos a abandonarem o vício por cigarros, que é através de vários produtos que tenham a nicotina, só que em concentração menor, como por exemplo, os cigarros eletrônicos, como as gomas de mascar, e como as gomas de mascar, não, como os adesivos de nicotina, e como as gomas de mascar, que contenham nicotina. Um estudo encontrou que o uso desse tipo de produto costuma melhorar os resultados positivos do abandono do cigarro em cerca de 80%. E considerando então, sabendo que esses produtos precisam de nicotina para serem produzidos e também que o vício por tabaco está associado à morte de milhões de pessoas todos os anos, nós destacamos essa importância da nicotina nesses métodos de reposição nós procuramos extrair a nicotina de uma amostra de tabaco. Nós utilizamos utilizamos algumas técnicas principais, por exemplo, começamos pela extração por Soxhlet utilizando o solvente jet de petróleo. Justifica-se a extração por Soxhlet porque queríamos extrair dado que a nicotina compõe o princípio ativo da folha de tabaco, que ela não é termossensível, ou seja, ela não é sensível ao aquecimento, e também que ela será solúvel em uma certa variedade de solventes disponíveis, nós decidimos utilizar a extração por Soxhlet. Em particular, com o nosso solvente desejado foi o éter de petróleo, devido principalmente a uma revisão bibliográfica sobre a optimização dessa extração que nós realizaríamos, em que geralmente é discutido que um solvente que fosse, por exemplo, mais polar ou que efetuasse ligações de hidrogênio poderia acabar solubilizando alguns
componentes indesejados que existirão nessa folha de tabaco, como, por exemplo, as várias resinas solúveis em álcool e também os vários ácidos, que são muito mais polares do que a nicotina. Em seguida, utilizando a vantagem de ser um alcaloide, utilizando o caráter básico que a nicotina apresentará, nós fizemos uma extração ácido-base sobre o extrato aqui obtido da nossa extração por Soxhlet. Utilizamos a nicotina girar como uma base, então se nós introduzindo um certo volume de ácido, nós convertíamos a nicotina a cloreto de nicotínio, que seria mais solúvel na fase aquosa, então nós traríamos a fase aquosa e depois nós recuperaríamos a nicotina a partir do cloreto de nicotínio usando uma solução de hidróxido de sódio. Em seguida, nós efetuamos a água não era um solvente muito desejado devido à sua dificuldade de eliminação e também devido a problemas que tivemos na extração, como, por exemplo, éter de petróleo que passou para a fase aquosa. Nós aproveitando um KD muito positivo para a distribuição da nicotina para uma fase de clorofórmio vindo de uma fase da aquosa, nós fizemos uma extração simples utilizando clorofórmio para passar a nicotina para uma fase de clorofórmio. Aqui nós encontramos um pequeno problema com 3 fases, que será discutido mais tarde nos resultados. Finalmente, nós fizemos para analisar o que tínhamos na nossa fase de na nossa solução de nicotina em clorofórmio, nós efetuamos uma cromatografia em camada delgada, CCD, utilizando uma fase móvel de 1 ml de etanol e 9 ml de clorofórmio. Nós revelamos os resultados na câmara UV, e aproveitando-se do fato de que a nicotina, como um composto aromático, ela tende a absorver a radiação UV a determinados comprimentos de onda conhecidos, né, que foram obtidos na nossa revisão bibliográfica. Em seguida, nós obtivemos um resultado positivo e nós procedemos a fazer a eliminação do solvente no evaporador rotatório. A parte em que a volatilidade particular do clorofórmio foi muito benéfica. Em seguida, aqui nós apresentamos finalmente nossos resultados. Estes foram os resultados da CCD, caso fique imaginando que ficaria muito difícil aqui de visualizar quais foram nossos resultados, a imagem foi solarizada para que perceber. Aqui nós obtivemos a nicotina, cerca de um RF de 0,5. Obtivemos aqui à direita está o padrão de nicotina e aqui à esquerda está a nossa amostra. Nós partimos de uma massa de cerca de 6,233 gramas. Segundo os dados que nós mostramos anteriormente, daquele esquema de componentes que teria, a nossa amostra teria no máximo 120 gramas, cerca de 120 gramas de nicotina. Nós extraímos com sucesso 0,018 gramas, o que parece pouco, mas temos que levar em consideração que uma goma utilizada no tratamento das pessoas que estão fazendo reposição de nicotina, ela só tem cerca de 1 miligrama de nicotina. O nosso rendimento do processo foi 15%. A massa de nicotina que nós achamos da amostra foi 0,29% da massa da amostra seria nicotina, o que na literatura obtiveram 0,74%. Nós podemos ter perdido muito da nossa nicotina naquele momento em que cometemos um certo erro, cometemos alguns erros no processo de extração, e aconteceu que nós tivemos um problema de 3 fases, em que parte do éter de petróleo tinha ido adiante. Então, tínhamos 3 fases, uma de éter de petróleo, do solvente do extrato, da água, o solvente da extração ácido-base, e do clorofórmio, e o próprio clorofórmio, que seria o solvente dessa última extração simples. O resultado disso foi que embora nós saibamos sabemos que a nicotina é solvente em éter de petróleo, então mas nós não sabemos qual será o KD que esse éter de petróleo terá em relação a uma fase de clorofórmio e uma fase aquosa. Então nós acreditamos que boa parte da nossa nicotina possa ter sido perdida ao ser solubilizada na fase de éter de petróleo. Então, nossa conclusão é que
apesar de tudo, foi obtido sim sucesso na extração de nicotina da amostra para cigarros, o que nós, uma forma que o que poderíamos ter feito seria submeter, na verdade, os resultados da CCD a mais testes analíticos, como câmara de iodo, enfim. E eu acho que é isso.